Muito bem, bom dia a todos. Privilégio grandioso para mim estar com vocês nesse lugar tão bonito. Eu falei com o pastor que tem muita gente bonita aqui na Austrália. E eu já conheci a Felicidade. Ela já me abraçou, a Felicidade me encontrou hoje. Tem uma senhora que chama Felicidade, né? E eu vou levar a senhora para casa. Nada melhor que vir para a Austrália e levar a Felicidade para casa, para o Brasil. Eu estou muito feliz de estar aqui porque eu conheci vocês já ontem, muitos de vocês ontem. A gente teve um privilégio muito grande de ter ali um momento bem espiritual, de uma troca de comunidade, as pessoas que vivem em pequenos grupos nas casas. Foi um momento bem especial e eu tenho a alegria de poder começar com vocês uma semana de reflexões espirituais sobre o chamado de Jesus para a nossa vida. Siga-me. Esse chamado é um chamado feito por todos, para todos os tipos de pessoas, para todos aqueles que se sentem dignos e também indignos, e a gente vai falar um tempo sobre isso com muita calma, com tranquilidade. Nós vamos gastar tempo falando sobre isso durante toda essa semana, 7h30 da noite, não é isso? Nós vamos passar esse tempo juntos. Eu queria primeiro agradecer, pastor André, pelo convite. Eu sei que tivemos mudanças de datas, probabilidade difícil de chegar aqui, e eu digo a você que foi uma alegria para mim poder te conhecer desde já 2 dias intensos contigo. Já me sinto mais magro, mais saudável. Falei que eu tenho algumas metas para voltar para o Brasil. Uma delas é voltar com o shape do pastor André. E ele está me influenciando para o bem ali. Já comi comida tailandesa. É o Thai, né? Já andei em Bondi, caminhei loucamente lá. Vários quilômetros. Comi salada de quinoa às 6 da tarde. Nunca comi isso em São Paulo na minha vida. Pizza 11 da noite, sim. Salada de quinoa às 6 da tarde, não. Então, foi muito bom. E eu estou sendo muito bem acolhido na casa da família do pastor André. Muito legal. Obrigado, pastor, por abrir sua casa, sua igreja. Conhecendo vocês também, tem alguns amigos aqui que eu já conhecia no Brasil. Não vou citar todos, que eu vou acabar esquecendo. Mas gente boa que andou comigo por lá e que eu tive o privilégio de pastorear, de fazer o batismo de algumas pessoas. Então, alegria poder encontrar vocês. E eu queria mostrar para vocês, antes de começar a abrir a Bíblia e falar do tema da semana, mostrar a foto da minha esposa e os nossos bebês. Pode mostrar a primeira foto aí. Esconderam o bebê aqui, né, o branquinho. Essa é a Mari. A Mari não pôde estar. Ela é professora de arquitetura e está nas últimas semanas de aula no Brasil. Então, ela está dando provas, corrigindo ali os trabalhos de conclusão de curso, as bancas. Ela não tem como sair e, por conta da mudança da data, eu não consegui trazê-la, mas ela vai acompanhar pela internet. Mari, se você estiver aí. E esses 2 filhos são o Paçoca e o Tapioca. Quem descobrir qual ganha uma cesta, né? Qual é o Paçoca, qual é o Tapioca. Aqui é um selfie de quando eu era magro, sem barba. A gente casou aí. A foto deu uma ampliada, né? Tinha uma foto, depois a gente põe a foto de novo. E pode passar mais uma, esse é o nosso filho mais velho. A gente ainda não tem filhos, mas você vai conhecê-lo aqui, o Richard Gere. Não dá nem para ver a carinha dele. Depois eles vão arrumar essa foto, eu mostro para vocês. Se você quiser ver o olhar do Richard Gere, vem amanhã à noite. Porque o olhar dele será revelado amanhã à noite. Porque mostrou ou não? Ah lá! Então, não parece o Richard Gere? Não tem um olhar assim de uma linda mulher? Não é um negócio incrível? Mas é isso. Eu não tenho filhos ainda. E eu sonho em ter filhos. E a gente está adiando isso por conta da vida. E a Mari está numa idade super boa para ter filhos ainda. E a gente está sonhando aí para os próximos anos. Espero voltar para a Austrália com 5, 6 bebês aí. Muito bem. Apresentada a família, eu diria a vocês o seguinte. Eu realmente estou feliz e estou me sentindo em casa aqui. Essa é uma expressão que é muito difícil de você ir num lugar pela primeira vez e se sentir em casa. Está cada vez mais raro a gente andar pelo mundo e se sentir em casa. E eu estou me sentindo em casa desde que eu pisei aqui. O pastor me buscou no aeroporto, eu já me senti acolhido. Ontem foi um momento muito especial e eu tenho certeza que essa semana vai ser um momento de família, sabe? Um momento de família espiritual, de a gente conversar, orar juntos. Eu quero fazer um desafio desde já para você. Em São Paulo, a gente tem um costume de orar com os jovens. Eu trabalho como pastor de jovens de uma associação que tem 230 igrejas. Então, tem muitos jovens envolvidos, milhares de jovens envolvidos nesse trabalho. E a gente ora todo dia às 9 da manhã. Eu não sei que hora o australiano acorda, eu não sei que hora você acorda para trabalhar, mas certamente é antes disso. Porque ninguém trabalha depois das 10. Tem que chegar antes. Mas se você tem uma rotina diferente,
às 9 da manhã, eu queria convidar você, pastor, convocar a igreja, a gente orar junto. E nos 430 grupos que vocês têm na igreja de WhatsApp, que eu não sei quais são, se eu tiver pelo menos em um dos grupos, me coloque em um dos grupos, pastor, no grupo de oração, pode ser. E eu vou mandar ali um recadinho, algo para vocês durante a semana, talvez não todos os dias, mas algum momento ali para não te incomodar também, para a gente lembrar de orar junto. Se você orar e estiver no grupo, você vai fazer o seguinte, você vai mandar aquela mãozinha, né? Tem o emoticon ali da mãozinha de oração, que a gente usa bastante. Então você pode colocar no grupo a mãozinha, porque lembrei de orar. Orar por quê, pastor? Orar por essa semana. Orar para que a gente ouça a voz do Espírito Santo aqui. Orar para que a gente conheça novos amigos que venham para cá e a gente possa acolher e apresentar cada vez mais essa experiência maravilhosa que é viver em família aqui, nesse lugar, e conhecendo o amor de Deus. Orar para que Deus fale conosco e também haja na vida daquele que está precisando de uma ação de Deus específica. A gente nunca sabe o que está na história de alguém, não é? A gente vem para cá, está feliz, e eu falei que vocês são todos bonitos, eu brinquei, fiz até uma média com alguém. Eu falei assim, cara, de cada 3 pessoas, uma é bem bonita. Eu falei assim, aí ele falou, como assim? Aí eu falei, olha para o lado, não vou fazer isso agora, não precisa olhar para o lado, mas olha para o lado, para o direito, para o esquerdo, se ninguém for bonito, você é o bonito, né? Então, aí, você pode testar se você quiser, né? Então, dá uma olhada aí, realmente, né? Então, como não tem ninguém do meu lado, só sobrou para mim. Mas eu estou realmente feliz e queria dizer para vocês o que a gente vai fazer aqui essa semana. 9 horas da manhã a gente vai fazer o quê? Orar. Isso vai ser bom. Para quem, de repente, não tem uma rotina de oração, como eu não tenho rotina, por exemplo, de exercício, em São Paulo, pela vida que eu levo lá, não consigo parar, e agora o pastor André falou que eu vou ter rotina de exercícios. Ele vai me levar todo dia para a academia, ele falou. E eu vou aceitar, pastor. Vamos ver se até o final de semana o terno fecha. E a ideia da oração é a gente, 9 horas da manhã, Senhor, estamos juntos em oração. Isso vai ser muito legal, porque à noite eu tenho certeza que alguns de vocês já vão sentir a diferença que é ter orado em comunidade, todo mundo junto. Vai ser muito legal. Segunda tarefa é você vencer o trânsito, a preguiça, os pensamentos do tipo, será que vale a pena? Eu vou dizer a você, eu sou pastor. Eu trabalho como pastor há mais de 10 anos, praticamente 10 anos, e eu, às vezes, recebo um chamado. Vamos no PG comigo, pastor? Aqui tem um pessoal que vive em PG. E eu pensei, puxa vida, tem que ir no PG hoje. Já sentiram isso, quem vai no PG? Você tem que ir hoje no PG. Dá assim, uma fagulha de segundo que você pensa assim, puxa vida, acho que eu não vou. Pouco tempo depois, você fala assim, não, vamos ver o que vai acontecer. E eu vou, e geralmente quando eu vou, eu falo, gente, por que eu titubeei em imaginar que eu não viria nesse negócio de estar com a minha família espiritual, de estar aqui. Então, às vezes você vai sentir essa preguiça mortal. Mas eu quero orar para que você vença isso e possa estar aqui, porque eu tenho certeza que pode ser uma grande bênção para a sua vida. Você que nos visita e está aqui pela primeira vez, eu quero muito poder te conhecer melhor também. Se você desejar estar aqui conosco, amanhã, 7h30, está aqui, segunda, terça, e vai ser muito legal poder ter essa jornada com você. Bom, feitas as apresentações, as gratidões, eu quero abrir a Bíblia com você em Mateus capítulo 3. Nós vamos conversar sobre um chamado de Jesus que ele fez há 2000 anos para 12 homens. Mateus capítulo 3, e eu vou explicar por que eu vou usar esse texto e por que eu vou usar esse tema, que vai parecer que eu não estou falando do tema da semana, mas eu vou explicar a você. Mateus capítulo 3. Deixa aberto aí, no verso 1 nós vamos ler. Eu vou falar um pouquinho, hoje, sobre um passo que antecede o chamado de Jesus, que é, siga-me, um chamado para todos. Quando Jesus falou, siga-me, para algumas pessoas, e estas atenderam esse chamado, a vida dessas pessoas mudou radicalmente. E quando eu falo radicalmente, vem da história da raiz mesmo, foi de dentro para fora, foi uma experiência transformadora, que a gente, na jornada espiritual, muitas vezes sente o impacto do abraço de Jesus, do amor de Jesus, do evangelho, da boa mensagem de amor, de salvação, mas às vezes isso esfria no nosso coração, naturalmente na jornada a gente vai esfriando, vai descobrindo novas coisas, daqui a pouco você retorna para isso, mas os homens que eu vou falar, e as experiências que eu vou contar para você, são de pessoas que sentiram esse impacto e jamais deram um passo atrás. São pessoas que sentiram esse chamado e ouviram a voz de Jesus dizendo, sigam-me, e quando atenderam,
dali para frente, desse chamado para frente, a vida mudou completamente. Então eu não sei se eu já estou falando para pessoas que estão numa jornada, depois de anos de terem ouvido esse chamado, estão precisando revitalizar esse chamado. Alguns estão aqui precisando revitalizar. Por que eu estou seguindo? Quem eu estou seguindo? Para onde eu estou indo, na verdade, espiritualmente falando? E como é caminhar com esse mestre? Então, para alguns talvez seja esse caminho de revitalizar. Para outros, um caminho inicial. O que significa aceitar um chamado de Jesus quando ele diz, siga-me? O que representa na minha jornada espiritual quando ele me diz, vem me seguir, vem andar ao meu lado? O que vai mudar na minha vida? Na minha ética, no meu trabalho, no meu lazer, em como eu me relaciono com a minha família? O que muda essa chamada religião de Jesus na minha jornada espiritual? Então, para alguns, talvez seja uma descoberta. E para outros, talvez seja a diferença entre a vida e a morte espiritual. O que eu quero dizer com isso é que para uns que caminham e têm lutas espirituais profundas, e pode estar falando para alguém assim aqui, eu espero que essa semana seja uma semana de vida nova para o seu coração, de novidade de vida, um sopro novo para o teu espírito, para você falar, puxa vida, foi tão bom ter ido. Não por mim, mas pelo Deus que vai falar nesse lugar, pelo Espírito que vai comunicar-se contigo. Eu sou um instrumento apenas e espero poder ser usado para isso, para que Deus fale contigo. Mateus capítulo 3, você está aberto aí a sua Bíblia, no verso 1. Nós vamos falar de um tema hoje que é um convite e um chamado diferente. Amanhã à noite, eu vou fazer um spoiler, amanhã à noite eu vou falar, é spoiler, né? É spoiler que fala? Porque eu já estou falando morning eu estou falando bastante. Onde eu estou caminhando, pessoal, morning, eu só falo morning. Se mandar um how are you, eu já fico preocupado. Aí eu aprendi que é melhor falar good do que fine, né? Beleza, já me ensinaram. Me deram umas dicas aí. Mas o ponto é, o spoiler de amanhã eu vou começar a falar sobre o chamado do discipulado. O que eu vou falar hoje antecede o chamado. É um chamado para uma experiência muito maior que redireciona a vida do discípulo. O chamado de hoje é o chamado para o reino de Deus. Sem eu falar do reino de Deus como plataforma para o que a gente vai falar na semana inteira, não vai fazer muito sentido o que eu vou falar na semana. Porque a partir de amanhã eu vou começar a falar sobre o chamado que Jesus fez para homens e mulheres segui-lo e o que isso implicou na vida deles e pode mudar a nossa vida hoje. Mas o reino de Deus é a plataforma, é a cortina, é o cenário por onde isso acontece. Então eu queria ler contigo verso 1 de Mateus 3, e a gente vai ler alguns textos aqui juntos. Eu vou ser um pouco rápido, eu sei que tem alguém traduzindo ali, eu vou dar trabalho. Eu vou tentar falar mais devagar. I'm sorry. I'm very excited. Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem. Verso 2. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Em algumas versões, vai estar escrito assim, arrependam-se porque o reino dos céus chegou, ou porque o reino dos céus é chegado. São 3 versões. Está próximo, chegou ou é chegado. Difícil traduzir isso, hein? O ponto é, João tinha uma mensagem. E antes de entrar nessa mensagem com força total, eu queria fazer uma breve oração contigo, para a gente ter conexão profunda com o que eu vou falar aqui nos próximos 20 minutos. Vamos falar com Deus. Pai, por favor, nós pedimos nesse momento o agir do Espírito Santo para iluminar o nosso coração e a nossa mente, para que a Tua palavra gere vida em nós, Senhor. Expansão da nossa consciência. Para a gente olhar para as mesmas coisas com um olhar diferente, talvez. E mais do que isso, olhar para o Senhor com um olhar renovado nesse sábado. Que Teu Espírito haja nesse lugar e que traduza em nosso coração, na jornada de cada um, no tempo de cada um, da forma mais especial. A gente quer sentir o Teu toque, a Tua presença, assim como cantamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. João Batista, ele está andando pela Judéia e tem uma mensagem. Ele vai falar do reino de Deus. E o primeiro convite da semana, o primeiro chamado da semana, é o chamado para o reino de Deus. Todo discípulo, antes de ser discípulo, é chamado para a dimensão do reino de Deus. Ele é chamado para conhecer o reino de Deus através do Rei Jesus. Através do chamado do Rei Jesus que encarnou e andou por essa terra. Mas antes de falar do rei, eu quero falar do reino.
para que a gente possa entender essa plataforma. Então, João está pregando. O conceito que ele está explicando não é novo para aqueles homens e mulheres que viviam em Jerusalém, viviam naquela região, com a mentalidade judaica impregnada. Eles tinham um conceito de reino de Deus um pouco diferente do de Jesus. João, quando ele diz assim, o reino de Deus vai chegar, aqueles homens e mulheres acreditavam o seguinte: vai chegar um reino, politicamente, fisicamente, geograficamente, vai chegar um reino que vai nos libertar do Império Romano. Lembre-se que naquela época, o Império Romano havia, vou usar um termo mais forte, mas havia dominado Israel, e eles estavam servindo ali nesse império como pessoas que não estavam na sua casa, no seu lugar, no seu habitat natural. Roma cobrava seus impostos, impunha suas questões éticas e religiosas também, mas Israel estava ali colocado, e João passa a pregar uma mensagem que para alguns soava assim: vai chegar a revolução. O Messias vai chegar e vai chegar um trono aqui que vai desbancar César, vai desbancar todo mundo e a gente vai reinar mesmo aqui, vai ter um reinado geográfico aqui. Então, quando João prega isso, ele está dizendo assim: o reino de Deus vai chegar. E as pessoas não sabiam o que era esse reino de Deus direito. E para pensar comigo o quanto isso pode impactar a nossa vida. Porque na sequência, e lê comigo na sequência a sua Bíblia, no capítulo 4, no verso 23, aqui, deixa eu ler aqui contigo, 23, do capítulo 4, diz assim, ó. Jesus viajou por toda a região da Galileia, capítulo 4, verso 23. Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do quê? Do reino. E curando as pessoas de todo tipo de doença. As notícias a seu respeito se espalhavam pela Síria, e logo o povo começou a trazer todos que estavam doentes. Qualquer que fosse enfermidade ou dor, que estivessem possuídos por demônio, que sofressem de convulsões, que fossem paralíticos, Jesus os curava. E grandes multidões, então, os seguiam. Sobe um pouquinho agora e volta no verso 17, capítulo 4, verso 17. Olha o que está escrito aqui. A partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Então eu quero fazer aqui um resumo bem didático. João Batista vem como um profeta para preparar o caminho para o Messias. Ok? E ele anuncia um sermão, uma mensagem. O reino de Deus chegou, está próximo ou é chegado. O reino de Deus chegou. As pessoas não entendem muito bem. João batiza Jesus. Jesus vai para o deserto. Ele é tentado e começa o seu ministério. Quando ele começa o seu ministério, a pregação de Jesus me importa muito. Me interessa muito saber o que Jesus começa a pregar. Como pastor, a gente tem muito trabalho em definir o tema de uma mensagem. O que eu vou pregar? O que eu vou falar? E então eu gosto de ver o que Jesus escolhia falar. E Jesus escolhia falar sobre o reino de Deus. E ele começa a pregar a mesma mensagem de João. Arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. O reino dos céus chegou. Ele não só faz isso. Jesus ele passa a pregar uma mensagem e viver algo diferente. O texto diz que ele ia pregando as boas novas do reino, ia curando, ia abraçando pessoas, aliviando o fardo das pessoas, ia se conectando com as pessoas, ia esbarrando em realidades espirituais que eram difíceis, dolorosas, e ele ia aliviando esses fardos. Então, além de pregar as boas novas, ele ia intervindo, ele ia trabalhando, demonstrando que aquela mensagem não era apenas uma mensagem falada. Você podia experimentar o que ele estava dizendo. Mas o último texto, a gente vai ler mais um, Atos capítulo 1. Leia comigo Atos capítulo 1. Nós vamos fazer essa ponte juntos agora. Atos capítulo 1, Jesus já morreu, já ressuscitou, está com os discípulos, e eu quero ler o texto, verso 3, de capítulo 1 de Atos, verso 3. Só para você entender a história, a timeline que Jesus segue falando sobre esse reino, como é interessante. Verso 3 diz assim: durante os 40 dias, Atos 1, verso 3, durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e falou a respeito do quê? Do reino de Deus. Então agora um resumo rápido. João Batista entra na história humana como profeta anunciando que o reino estava chegando. Jesus passa a pregar e prega a mensagem do reino. Ele ainda não chamou seus discípulos. Note que Jesus ainda não convidou os discípulos. Mas ele está
pregando sobre o reino. Ele não só prega, mas ao pregar, ele intervém, ele interfere, ele cura, ele abençoa, ele faz milagres, ele expulsa demônios. Jesus está trabalhando a boa nova do reino. E ele morre, ressuscita, passa 40 dias com aqueles homens e mulheres que ele chamou para andar com ele. E ao passar tempo com eles, o que ele explica? Coisas referentes a respeito do reino de Deus. Então a minha pergunta retórica para você nessa manhã é: o reino de Deus é ou não é muito importante para Jesus? Muito. Porque antes dele haviam pregado. Ele prega sobre o reino, vive o reino e antes de morrer fala sobre o reino de Deus. O reino de Deus é muito importante para Jesus. E ele passa a ser muito importante para os discípulos de Jesus. Só que os discípulos não entendiam o que era o reino. E agora eu vou dar algumas informações para você. Só em Mateus, no livro de Mateus, a expressão reino de Deus se repete 51 vezes. 51 vezes a expressão reino de Deus se repete para se referir ao reino dos céus, ao reino que não é dos homens. Esse contraste claro que fica em Mateus. Todas as parábolas de Jesus, e a maioria delas, começa dizendo assim, ó: o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu a semear. O reino dos céus é semelhante a uma mulher que perdeu uma moeda. O reino dos céus é semelhante a um pai que tinha 2 filhos. Porque em tudo que ele está ensinando, para homens e mulheres, pescadores, agricultores, religiosos, tudo que Jesus está ensinando, ele está ensinando o seguinte: o reino dos céus é semelhante a isso. E vocês estão vivendo algo um pouco diferente disso. Ele está trazendo uma nova realidade. Agora vamos entender esse reino dos céus e entender como é que os discípulos entendiam isso e como que ele altera a nossa vida hoje. Se eu perguntasse para você descrever o reino de Deus em algumas palavras, qual palavra vem à sua mente quando eu falo reino de Deus? O que você diria para mim? Céu. Primeira palavra que vem na nossa mente, céu. Qual mais palavra vem no teu coração quando eu falo, ó, imagine o reino onde Deus é o rei e as pessoas vivem no seu reinado? O que tem ali? Paz. Paz. Paz, amor, céu. O que mais? Palavras. Eternidade. Quem falou? Eternidade no reino. Um reino eterno. O que mais? A lei de Deus, esse caráter de Deus sendo vivido por todos. Todo mundo... Harmonia, uma bonita palavra. Um dia uma mulher, enquanto eu falava do reino de Deus, ela falou assim, pastor, vai ter beleza. Né? Tem muita beleza no reino de Deus. Ela viu a ideia dela que ia ter beleza. E é verdade, beleza é uma palavra importante. Justiça. Felicidade, vai estar no reino de Deus? O que vocês estão rindo? Tem ou não tem felicidade no reino de Deus? Plena, não é? Plena, amém. O que acontece é que quando Deus cria o seu reino, o seu reinado, ele coloca todos esses valores, eternidade, paz, santidade, harmonia, felicidade. Mas a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno e que Satanás, de alguma forma, é o príncipe deste mundo. Então há uma luta de reinos acontecendo. E para ser bem simplista, eu vou dizer a você, todos os valores do reino de Deus, verdade, paz, harmonia, beleza, são subvertidos por uma lógica desse mundo. Onde há verdade, agora nós temos o pai da mentira. Onde há beleza, nós temos caos. Onde havia justiça, nós temos injustiça. Onde havia fartura, nós temos escassez. E todos os paradoxos que você possa imaginar estão acontecendo na sua vista hoje. Você liga a televisão, você vê o mundo acontecer. Não é possível que o reino de Deus já está acontecendo. E aí a pergunta que eu faço sempre para os meus jovens quando eu converso com eles é assim: então o reino de Deus chegou ou está chegando? E a maioria diz assim, está chegando. Mas não chegou ainda? Ah, chegou. Eu falo, chegou, mas está chegando. Aí alguém fala assim, chegou e está chegando. Meio confuso, né? Vou explicar para você que na Bíblia as coisas acontecem assim. Existe essa questão chamada dualidade, né? Na Bíblia nem tudo acontece agora e acontece depois. Às vezes acontece agora e depois. Eu vou simplificar para você. Alguém conhece esse texto aqui? Não se turbe o vosso... Então, olha lá, presta atenção. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Essa é a palavra que a gente usa. Há muitas moradas na casa do meu pai. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar lugar. E quando eu for ir preparar lugar, eu voltarei para buscar vocês, para que onde eu estiver, estejais vós. Então a ideia de Jesus é assim, eu vou preparar um lugar, não se turbe o coração, vou preparar um lugar, porque lá onde eu vou preparar tem muitas moradas.
E a minha ideia de morada é que quando eu voltar, eu vou levar vocês para morar comigo e que onde eu estiver, você vai estar comigo. Essa é a ideia central do texto. Só que no mesmo capítulo de João 14, no verso 23, Jesus fala assim, ó: se hoje você guardar a minha palavra, se hoje, você guardar a minha palavra, eu e o meu Pai viremos até você e em você faremos morada. Aí você começa a entender uma coisa, espera aí, se hoje eu guardar a palavra, eu já sou morada de Deus, porque o meu Pai, ele fala, meu Pai e eu vamos morar em você. Nossa morada vai ser você. Nós vamos habitar em você, algo espiritual, transcendente. Ao mesmo tempo ele diz, mas em breve haverão moradas onde a gente vai morar junto. Então na Bíblia é mais ou menos assim, Pastor Felipe, você já está vindo para a Austrália? Onde é que você está? Aí eu falo, estou na escala aqui no Chile, mas eu já estou aí na Austrália. Aí o pastor André fala assim, não, você não entendeu o que eu estou falando. Você está no Chile ou você está na Austrália? Onde você está, pastor? Não, pastor, eu estou no Chile, mas eu também estou na Austrália. Você ia achar que eu usei algum entorpecente. Você ia mandar eu voltar, né? Mas na Bíblia isso acontece. O reino de Deus um dia vai chegar, porque as moradas vão chegar. E ele vai voltar para buscar e cumprir sua promessa. Mas se hoje eu acredito e guardo essa palavra, o reino de Deus já acontece. Que coisa estranha. Salvação também é assim. Alguns falam de salvação como algo futuro. Um dia serei salvo. Mas se a salvação não acontece hoje, quando é que ela vai acontecer? Então, quando Jesus entra numa casa, ele fala, hoje teve salvação nessa casa. Quando Davi fala no seu salmo sobre salvação, ele fala assim, Senhor, me devolve hoje a alegria do quê? Da salvação. Hoje. Hoje. Porque ela está acontecendo. Então o reino de Deus, ele não chegou e nem vai chegar. Ele já chegou e vai chegar. E onde eu sei isso? E aí o último texto que eu vou ler, depois eu vou contar algumas histórias para você entender isso. Onde eu sei isso? Lucas 17, 21. Pode circular depois na tua Bíblia e guardar, porque nós vamos voltar nessa lógica durante a semana. Lucas 17, 21. Veja a beleza de Jesus ao responder os homens que questionaram quando viria o reino de Deus. Olha o que ele responde. Lucas 17, verso 20 em diante. Certo dia, os fariseus perguntaram a Jesus, quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu, o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis, não é visto com visível aparência. Não se pode dizer está aqui ou está lá, pois o reino de Deus está onde? Dentro de vós ou entre vós. Jesus, ao responder para os fariseus quando viria o reino de Deus, ele diz assim, o reino de Deus não vem com visível aparência, não vai poder dizer está aqui ou está lá. Ele está no coração de vocês, ou ele está entre vocês, ele já está acontecendo. E agora, eu queria que você prestasse atenção em como é lindo você olhar com outro olhar para esse evangelho. Se Jesus está dizendo que o reino já está acontecendo, para pensar nas implicações do que Jesus faz como nosso mestre. Quando ele anda pelas realidades espirituais, ele vai, eu costumo usar essa expressão, ele vai esbarrando em realidades espirituais. Jesus ele vai pregando o reino e vivendo o reino, para dizer o seguinte, o rei está caminhando entre vocês. O reino de Deus foi inaugurado. E todos são convocados para entrar nesse reino e para perceber esse reino diferente. Então, ele quer explicar como funciona o reino, sabe o que ele faz? Ele senta numa montanha, que é o famoso sermão da montanha, o sermão do monte, e ele vai dizer o seguinte, olha, deixa eu explicar para vocês como funciona no meu reino. Porque vocês estão vivendo uma lógica que não é a do meu reino. Porque o meu reino não é deste mundo. Ele fala muitas vezes isso. O meu reino não é deste mundo. E as pessoas não entendiam. E os discípulos também não entendiam, e muitas vezes a gente não entende. E ele senta na montanha e fala assim, no meu reino, bem-aventurado, feliz, é aquele que chora. E aí, falar que hoje aqui alguém é feliz porque chora, a gente não aceita muito bem na nossa cultura. Jesus está falando de um choro espiritual, um choro de clamar por misericórdia, aquele que chora sabendo da sua condição. Esse é o feliz para Jesus. Feliz é quem é perseguido. Puxa vida, tudo que eu faço é não querer ser perseguido. Os haters. Mas Jesus está dizendo, se você for perseguido pelo meu nome, você vai ser feliz. Uma lógica que não faz sentido. Aquele que quiser encontrar a vida, tem que perder a vida.
No meu reino é assim. Aquele que quer juntar tesouros, não junte tesouros na terra, porque na terra os ladrões pegam, a ferrugem corrói. Então junte no céu, porque lá o ladrão não pega, a ferrugem não corrói. Então ele está dizendo assim, seja generoso. As ações que vocês cometem aqui, que vocês fazem aqui, a generosidade que você pratica, em um dia da semana eu vou falar sobre isso, ela junta tesouros no céu, são pessoas. Até porque no céu, a descrição de Apocalipse diz que as ruas são de ouro, né? As ruas são de ouro. Já ouviram essa descrição? As ruas são de ouro. E eu parei para pensar nisso, por que a gente pisa em ouro, né? Por que no céu a gente pisa em ouro? Lógico, é um reinado, é bonito, é uma cidade maravilhosa. Mas para mim a lógica é muito mais forte. A gente pisa em ouro porque lá ouro não vale muita coisa. Lá o que vale é gente. Aquilo que a gente dá a vida nessa terra para conquistar, lá é chão para a gente pisar. Porque o que importa, o que é tesouro para Deus é gente, é pessoas, são pessoas. Então essa lógica para mim está muito dentro do texto. E ele começa a dizer assim, olha, o maior não é quem está à mesa sendo servido. No meu reino, o maior é quem serve. Nossa, ele inverte tudo. O último será o primeiro. E toma cuidado, você que acha que tem justiça religiosa, ele diz. Porque as prostitutas e aqueles que vocês odeiam vão anteceder vocês no reino dos céus. O reino é de todo mundo, o reino é do excluído, o reino é daquele que não é visto. Um jovem rico encontra Jesus, religioso, e não consegue ser convidado para o reino, porque tem no coração muito mais coisa do que o reino. Um fariseu encontra Jesus escondido à noite, mas está com o coração aberto, e descobre o reino de Deus e ouve. Você tem que nascer de novo, não é verdade? Você tem que nascer de novo. Então Jesus passa a pregar sobre esse reino e ninguém entende, porque é tudo ao contrário. O que a gente está vivendo hoje não é a lógica do reino de Deus, mas eu estou convocando vocês para essa semana, para a gente trocar a lente e começar a viver a lógica do reino de Deus. Porque um discípulo, ele vive na lógica do reino de Deus. Pastor, como é que eu entendo esse reino? Deixa eu contar uma história para você. Uma amiga minha, uma jovem, e eu tenho aqui mais 5 minutos, segundo tempo padrão, segundo tempo oficial. Mas tem tempos que não são oficiais. Eu vou só, como eu peguei, siga, né? Siga. Uma jovem amiga minha, pastor, eu nunca fiz ação social, nunca ajudei ninguém. Ela falou, eu descobri que eu tinha que fazer o bem, e aí eu fui a um presídio feminino, visitar um presídio feminino. Não sei quantos de vocês, meninas, mulheres, já visitaram um presídio feminino. Um lugar triste, com muito rancor, com uma angústia, um ar pesado, uma energia pesada de muita coisa que acontece ali, de violência. E ela foi e entrou lá, sem preparo. E aí disseram assim para ela, se você encontrar alguém aberta, disponível, ore com essa pessoa. E ela entrou e encontrou uma detenta ali, uma presidiária, uma moça que estava lá presa. E ela, tudo bem, tudo bem. Moça, posso orar com você? Porque tinham dito para ela que vai e ora. E ela, tá bom. E aí diz ela, me contando, pastor, a hora que eu fui orar pela moça, aí eu perguntei, tudo bem, qual é o seu nome? Ela falou o nome. Aí eu falei, então tá, deixa eu orar por você. E aí ela disse que tocou o ombro da moça. E a moça quase perdeu a força da perna. Tipo assim, sabe? Fraquejou, reagiu o corpo dela. E ela abraçou forte a moça e orou. Senhor, eu não sei a história dela. Eu não sei o que aconteceu com ela, mas eu peço o teu perdão, a tua paz. Que esse abraço aqui, né, represente teu abraço. Alguma coisa assim. E a moça chorava muito. Chorava muito, chorava muito. E a menina não sabia o que dizer. E ela falou assim, por que você está chorando tanto? E aí a moça respondeu, eu estou presa há mais ou menos 17 anos. E faz um tempão que eu não recebo visita da minha família. E eu já nem lembrava mais como era receber um abraço. Aí a gente começa a entender uma dimensão mais prática do reino de Deus. Eu falei para essa jovem, sabe o que você fez ali? Ali você não simplesmente entregou amor. Ali você deu um sinal de que o reino de Deus tinha chegado naquele lugar. Como assim, pastor? Já viram aqueles filmes de náufrago, quando um navio naufraga e alguém sempre tem um sinalizador para mostrar que o navio, aliás, naufragou e que você está ali perdido no seu coletinho, você joga um sinal, um revólver de sinalizador. Já viram isso daí? Faz... Acordei 2 crianças ali. Faz assim. E você joga aquele tiro pro alto e dá um sinal. Aí eu brinquei com ela e falei assim, na hora me veio esse insight. Sabe esse revólver? Ela, sei, pastor. Falando, você tem tipo um desse. Quando você entra na lógica do reino de Deus,
sabendo que Ele vive em você, que você é um agente desse reino, cheia do Espírito Santo, e você entra num lugar daquele que tem caos, indiferença, desamor, rejeição. Aí você entra dizendo assim, deixa eu abraçar, deixa eu entregar amor aqui. Aí você toca essa pessoa. Nessa hora eu falei para ela, um sinal espiritual acontece. O mundo, o universo sabe que ali entrou uma agente do reino de Deus, e o reino de Deus deu o seu sinal naquela prisão. Porque entrou ali amor, aceitação, partilha, cuidado, atenção, olhar nos olhos, de gente que nunca sentiu talvez. Você entende como pode ser prático essa questão do reino de Deus? Lá em São Paulo, muitas vezes eu saio do trabalho tarde. E aí eu vou tomar decisões para comer à noite. Sabe que à noite você toma decisões muito ruins para comer, quando você está cansado. Você vai no que é mais fácil, você vai no que é mais rápido, não é verdade? Então, para comer lá, tem muito fast food, tem muito McDonald's, tem muito espalhado por lá. E eu fui numa dessas, assim, cedi a tentação e entrei lá no drive-thru lá para poder pedir um lanche. Aí eu pedi um lanche, eu sempre peço um grande e um pequeno. Aí eu pedi um grande e um pequeno. O grande custa, sei lá, não sei quanto, $2, e o pequeno ganha 50 centavos. Eu peço os dois, para equilibrar. Um só nunca me satisfaz. E aí eu pedi dois. Porque eu pedi dois, pedi um negócio tal. Na saída do drive-thru, assim, tinha um menininho parado. Um homeless, né? Parado ali, morador, mora na rua com a mãe e tal. Mas ele fica na saída. Ele é esperto, ele sabe onde ficar. Na hora que eu saí do drive-thru, assim, com o negocinho, meu pacote no carro, cheirando. O carro fica cheirando, né? Aí ele falou assim, bateu assim meio que no vidro, deu um tchau assim. Olha o que ele falou para mim. Talvez em inglês, eu não sei como você vai traduzir isso, mas ele falou assim, tio, divide comigo. Cara, divide comigo, ele foi muito sacana, ele foi muito, né? Divide comigo. Porque se ele falar assim, tio, paga um lanche para mim, como é muito comum acontecer no Brasil, tio, paga um lanche para mim, você fala, não, às vezes fala assim, estou sem tempo, depende se você está com pressa, você não paga. Ou então vai lá, vai, pede que eu pago. Isso acontece muito no Brasil. Você paga porque tem que ser rogo e tal. Mas de falar, divide comigo, mexeu comigo, sabe? E estudando a Bíblia, entendendo como era no passado, na época de Jesus, quando os homeless, na época de Jesus, pediam ajuda, eles usavam uma expressão que era mais forte do que divide comigo. Era mais ou menos assim, ó, faz justiça. Nossa, já pensou se alguém bate no seu ouvido e fala, faz justiça? A gente fica tocado, né? Do tipo assim, tio, você tem muito. Você tem dois aí, eu não tenho nenhum. Tudo bem, você pode estar me criticando por ser um McDonald's, né? Do tipo, mas dividir um lanche é muito legal com alguém, sabe? E aí, eu tô falando de coisas pequenas, não tô? Pequenas. Na Austrália nem dá pra fazer isso, eu acho. As pessoas não pedem McDonald's aqui, eu tenho certeza. Mas você tá entendendo que dá pra aplicar isso em qualquer coisa na sua vida? Abraço, olhar, dentro de casa. O reino de Deus, ele é tão amplo, ele é tão bonita essa mensagem, que a gente ora as coisas e não percebe o que a gente está orando. E eu vou já caminhar para o final. A gente ora assim, Pai nosso que está no céu. Vamos orar junto? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então você fala, Pai, que teu nome seja santo, porque eu não sou, então que o Senhor seja santificado. E aí você pede na sequência, venha a nós o teu... Quando? No futuro? Você pede na segunda-feira, é isso. Venha a nós o teu reino, segunda-feira. Na minha casa, segunda-feira. Para quê? Olha para que o reino vem. Para que seja feita a tua vontade na terra, como está sendo feita? Está explicado e a gente não percebe. Eu acordo e oro isso e agora faz todo sentido para mim. Eu não sei para você se você tinha pensado nisso, mas faz todo sentido para mim agora. Senhor, venha a nós o teu reino nessa igreja aqui de Sydney. Para que seja feita a tua vontade aqui agora, como está sendo feita no céu. E quando a vontade de Deus... Olha, toda vez que a vontade de Deus é feita na terra, como está sendo feita no céu, ela dá um sinal de que o reino de Deus está chegando. Então, ontem o que a gente viveu ali no pequeno grupo, quem estava aqui experimentou, chorou, comeu junto, viu a comida cair. Teve fortes emoções ontem. O pastorzão chorou, o pastor André. Botei ele no meio da roda para ele ouvir amor, receber amor. Ele não aguentou, chorou. Ninguém consegue resistir ao amor. Quando a gente está ali naquela troca, tem gente que fala assim, quando a pessoa é crente, eu estou falando aqui para pessoas que talvez não frequentem uma igreja, mas aquele que frequenta uma igreja, a gente tem um linguajar, né? Tem toda uma gíria que só o crente entende, né? Então, assim, a gente fala assim, nossa, isso aqui é tipo um pedacinho do céu.
A gente fala isso quando está em retiro espiritual. Tá? Aí alguém fala assim, nossa, não podia acabar. Por que a gente fala que é um pedacinho no céu e não podia acabar? Porque a gente está vivendo numa lógica do reino de Deus naqueles lugares. Tem paz, tem aceitação, tem amor, tem partilha. A gente não quer sair dali. A gente não quer sair dali. A gente quer que aquilo dure para sempre. Um dia eu entrei no banco, eu vou contar mais uma agora, estou empolgado. Entrei no banco. É a última, pastor, prometo. O almoço está pronto. E a mesa é um lugar onde o reino de Deus se manifesta, viu? Eu falo que isso aqui é discipulado puro. Mas vamos voltar para a história. Eu fui para entrar no banco, estava sem pressa. Dia de folga do pastor é segunda-feira no Brasil. Segunda-feira sem pressa. Banco lotado, gente maluca, querendo entrar no banco, comprar, fazer negócio e tal, aquela coisa toda e pagar a conta. E aí um camarada vai tentar entrar e a porta giratória trava. E no Brasil, não sei como é aqui, a porta trava porque você tem metal. E você tem que tirar suas armas, né? Você tem que tirar sua arma para entrar. Você tem que tirar sua cinta, seu cinto, seu celular, deixa numa caixinha e você entra sem nada. E o rapaz tirou tudo e travava a porta. E o povo começou a fazer fila. E na fila, o povo já está estressado, é hora do almoço. Segunda-feira, São Paulo, insano. E o povo já está... Cara, qualquer paradinha que dá... Olha, é tão irritável a coisa, que se você vai entrar e dá uma travadinha, o cara já dá uma... Tipo, vamos... Como se a culpa fosse sua, né? E o cara travou e voltou. Pôs as coisas. Travou e voltou. Você imagina o estresse da fila. A fila... Cara, pelo amor de Deus, libera o cara. E começaram a falar assim. E eu passei. Eu passei pela porta e fiquei do outro lado vendo a confusão. A gente adora ver uma muvuca, um barraco. A gente fica assistindo de longe. A gente curte. O que vai rolar aqui? Será que vai ter e tal? Aí eu fiquei ali. Aí o cara, eu não posso passar e tal. Ele falou, não, essa aqui é, cara. Ah, é só a bota. A bota do rapaz é uma bota de metalúrgico, que trabalha numa empresa pesada, com trabalho pesado, e a bota tem que ter um bico de metal, porque se cair alguma coisa, protege os dedos dele. Então aquela bota não deixava ele entrar. Aí eu falei pro segurança, cara, pelo amor de Deus, deixa ele entrar descalço, ele tira a bota, ele entra, ele... Cara, é uma norma do banco, não pode entrar descalço. Eu falei, meu, aí como o cara vai pagar o boleto, como ele vai receber... Não pode entrar descalço nem com a bota. Ele não podia entrar no banco. Aí a mãe dele, lá fora, dizia assim, isso é preconceito. Meu filho é engenheiro formado. Se ele fosse branco, ele já tinha entrado. E ela já trouxe a pauta para o racismo. E fazia todo sentido na hora ali. O pessoal, não é isso não, para. Sabe aquela coisa? Clima ruim. Alguém deve ter falado, não, chama o... Que lá no Brasil tem o Datena, né? Aqueles programas que ficam na TV, assim, mostrando aquelas coisas que deu errado. Aí, chama o Datena, chama a TV. Sempre tem alguém que põe mais fogo. Aí eu fiquei incomodado e saí. Saí da porta, voltei pela porta, e a confusão lá fora. Porque aí virou uma confusão mesmo. Rápida. Isso que eu estou descrevendo aqui em 5 minutos foi em 1 minuto. Foi em 1 minuto. Aí eu falei assim, cara, cheguei pro cara, a mãe do cara reclamando com aquela menininha que fica, do you need help, né? Tipo, elas ficam com aquele coletinho, né? Aí eu falei assim, cara, tirei meu tênis rapidão assim, falei, entra lá rapidão, vai, usa meu tênis aí. Aí ele disse, não, cara, não precisa disso não. Não, entra lá rapidão, cara. Tirei o tênis, fiquei de meia assim, entra lá rápido, faz lá o que você tem que fazer, eu te espero aqui, tô sem pressa. Essa reação de vocês foi a reação da fila. Tipo assim... O cara tirou o tênis. Nada a ver, né? No meio do banco, segunda-feira. E eu achei que tinha que tirar. E ele entrou com o meu tênis. Eu caçava bem mais que ele entrou meio estranho. Foi para a fila, pagou, e eu fiquei lá. E a mãe reclamando. Ah, porque meu filho, com a menininha do help lá. Ah, papai, eu falei, senhora, fica tranquila, senhora, seu filho já está pagando a conta, ele já está lá dentro, fique em paz. Ele já entrou. Como que ele entrou? Aí eu mostrei a meia para ela. A reação dela foi muito legal. A reação dela foi assim, ó. Quando ela viu, ela fez assim, ai, filho, ela falou, louvado seja Deus. Praise God. Você, praise God. Por quê? Ela falou assim, ai, obrigado, filho, obrigado. Ai, agora estou mais calmo. Do jeito dela foi, louvado seja Deus, ela falou. E veio uma senhorinha que estava analisando tudo. Ela vem no final e fala assim, para mim, isso sim é que é ser um cristão de verdade, falou assim para mim.
Tipo, sabe, a leitura da situação dela era o quê? Esse cara tem alguma coisa. Porque não pode ser, por que ela não sabia a minha religião? Mas o cara tirou o tênis, o cara entrar, alguma coisa tem. E essa fala da mulher me chamou a atenção, porque ela diz assim, louvado seja Deus. E sabe, na Bíblia, Jesus fala assim, vocês vão ser sal e luz do mundo. E quando fizerem as boas obras de vocês, os homens vão ver e vão falar, sabe o quê? Louvado seja Deus. Aí comecei a entender que faz sentido esse negócio. Quando a gente está disponível para ver o que está acontecendo ao nosso redor com a lente do reino de Deus. Buscar em primeiro lugar e a sua justiça. Olha como muda. Eu busco o reino, não é ficar orando, mas eu saio em busca de fazer a justiça do reino. Enquanto eu estou fazendo isso, Ele cuida das outras coisas, porque diz que tudo vai ser acrescentado. Esta lógica é a lógica do discípulo de Jesus, que nós vamos falar a semana inteira. Como é que eu entro nesse reino? Como é que eu agora, sendo quem eu sou, do jeito que eu sou, com as fragilidades que eu tenho, com os pecados que eu carrego, que eu luto, com os sonhos que eu tenho, como é que eu entro nessa dimensão, pastor, para viver essa paixão que Jesus tinha pelo reino de Deus? Lembrando uma coisa, aqueles homens daquela época não entendiam nada disso. Eles viveram com Jesus. Eles saíram de um lava-pés, onde a cerimônia mais humilde, o Deus de toda a terra lavou o pé dele. E fala, agora faz o que eu estou fazendo, seja humilde. Aí ele sai discutindo, quem é o maior entre nós? Quem será que vai sentar no trono? Lembra disso? Eles não entendiam de tal forma que chega a ponto, não sei se você parou para pensar nisso, chega a ponto da mãe de um deles, dos discípulos, intervir para saber quem quer ficar no trono. Tamanha a dificuldade deles entenderem que o reino não é desse mundo. A mãe de Tiago e João foi falar com Jesus. E quando mãe vai falar por nós, é complicado, porque a mãe sempre intervém, né? Eu não tenho filho ainda, mas eu sei que minha mãe já interviu muito por mim. Já imaginou Tiago e João triste? Chegando em casa e a mãe fala assim, o que foi, filho? O que foi, Valtinho? Tá triste porque? Não, mãe, nada não. Imagina, o que foi, João? O que foi, Tiago? Nada não. Não, fala para a mãe. Não, é Jesus, mãe, deixa, Jesus. Como assim, Jesus, filho? O que aconteceu? Não, Jesus, ele tem lá, tá dando muita moral para Pedro. Aí tipo, como assim, filho? Jesus não sabe quem você é, eu vou falar com Jesus amanhã. Não, mãe, pelo amor de Deus, vai falar com Jesus, mãe, que vergonha. Não é assim que a gente fala? Pelo amor de Deus, você não vai falar com Jesus. Não, eu vou falar com Jesus. Aí ele chega e fala, né? Jesus, quando você vier com o seu trono, com o seu reino, bota o Tiaguinho na direita, o Joãozinho na esquerda, porque ó, esses meninos são do bem, Jesus. A mulher não entendia nada, e a gente não entende nada. Queridos, a Bíblia diz que o reino de Deus já chegou. E que Ele habita em você e entre nós, aqui nesse lugar. E toda vez que você é cheio do Espírito Santo, querendo seguir o chamado de Jesus, trocar a lente e falar, eu quero ser um agente desse reino, sinais são dados. Quando a fofoca para numa roda, ali há um sinal do reino de Deus. Alguém está parando a destruição de uma vida e colocando bênção na boca de alguém para falar, fale bem dessa pessoa. Quando a corrupção para na mão de alguém, aqui não tem mais, assim eu não participo. O reino de Deus dá seus sinais. Quando há partilha, quando há abraço, quando há acolhimento, quando chega um brasileiro de fora e está perdido, você acolhe. Em todos esses momentos, estou tentando entender o que vocês vivem aqui. Quando você está com dores e perdas, como alguns já choraram aqui hoje, em meio a uma vida praticamente confortável, mas existem perdas, e alguém vai e te acolhe, ali o reino de Deus dá os seus sinais. E em breve, a Bíblia diz que Miguel, né, Jesus vai se levantar do trono e vai trazer consigo um reino que jamais passará. Diz que ele vai trazer um reino em que vai subjugar todos os outros reinos, né? O reino de Deus, quando invadir a terra, todos os reis da terra, a Bíblia diz que vão dizer, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Nesse dia, a descrição da Bíblia diz assim, não haverá mais choro, nem mais pranto, nem mais luto, nem mais fome, e pode acrescentar na lista, não tem mais depressão, não tem mais indiferença, não tem mais dizer adeus para um filho, dizer tchau para uma mãe, não tem mais perder filho, não tem mais nada disso. Porque naquele dia, ele vai dizer assim, eis que faço novas todas as coisas. E aí o reino terá chegado na sua plenitude. Já, mas ainda não. Mas naquele dia ele vai ter chegado. Até lá, seja você um sinal do reino de Deus para as pessoas. Até que o reino chegue e invada a terra e acabe com tudo que há de mal. Que a justiça invada a terra. Que eu seja um agente que faça a vontade de Deus na terra como está sendo feita no céu.
O chamado de Jesus para o discipulado é um chamado que está dentro desta plataforma do reino de Deus. E eu queria convidar você para essa semana, para a gente tocar em alguns assuntos do coração, sabe? Eu vou fazer um chamado à intimidade com Deus. Vou fazer um chamado ao serviço. Vou fazer um chamado à mesa com as pessoas. Vou fazer um chamado ao perdão, não só com Deus, mas com pessoas. São áreas da nossa vida que o Espírito Santo tem que tocar para a gente poder ser uma bênção para o reino de Deus. E eu queria orar pela sua vida. Abrir essa semana lembrando a você que você já carrega em você os valores do reino de Deus. E lembrando que através de você o reino de Deus se manifesta. Então agora, quando você sair daqui, quando você abraçar, sabe que está acontecendo alguma coisa espiritual por trás disso. Não é mera caridade, não é mero abraço, é o reino chegando. Até lá, que Ele te faça um agente desse reino. Deixa eu orar por você, porque eu sei que algumas pessoas, ao ouvir essa mensagem, sentem coisas diferentes. E eu queria que você sentisse o que você tem que sentir. Quem sabe de você é o Espírito Santo. Então vamos orar, falar com Deus nesse ambiente que a gente está tão gostoso aqui. Pai, o Teu reino vem para aqueles que se arrependem, Senhor. Esse arrependimento que expande a nossa mente, que expande a nossa consciência, que faz a gente não fazer ou não fazer coisas, Pai, mas ser alguém diferente, porque entendemos essa mensagem. Pai, que o evangelho do reino, a boa nova, a boa notícia do Teu reino que já chegou, que ela traga alegria para a nossa casa nesse dia, Senhor. Que ela traga alegria para o nosso coração. Que de uma forma muito especial, nessa semana, ao a gente orar às 9 da manhã junto, ao a gente partilhar cada noite aqui uma mensagem, Pai, que a gente sinta a presença do Rei Jesus andando entre nós, Pai. Ele é o nosso Rei. Talvez não seja o Rei de todos, mas o amor desse Rei é irresistível. Eu tenho certeza, Pai, que existem alguns aqui que precisam renovar esse compromisso de amar o Rei acima de todas as coisas. E de voltar a viver o propósito, o chamado pelo qual foi criado, de ser uma bênção para as pessoas que estão ao nosso lado aqui na Austrália, Senhor. Para isso que a gente inaugure uma nova etapa nessa comunidade agora com essa semana, onde o Teu Espírito Santo vai trazer todas as noites o reino para cá, e a gente vai carregar ele pela semana, e vai poder voltar para cá dizendo: essa semana, pela graça de Deus, eu pude dar sinais do Teu reino, e que até que o reino chegue, com Cristo Jesus nas nuvens do céu, que nós sejamos agentes desse reino, Pai, aqui e agora, Senhor. Até que chegue o ali e o além, que no aqui e no agora nós vivamos a plenitude desse reino, Senhor. Renova o coração de alguns aqui, Pai. Eu gosto de imaginar o Espírito Santo soprando vida. Então que Teu Espírito sopre vida em alguns corações, vontade de Te conhecer, vontade de saber mais da Tua palavra, vontade de saber mais de quem é esse Rei, vontade de voltar a ter contato com esse Rei, intimidade com esse Rei, vontade de ser uma bênção para as pessoas. Pai, que Teu Espírito Santo sopre novos propósitos nessa manhã aqui, e que seja uma semana incrível, não por nós, não por mim, mas pela presença do Rei nesse lugar. Nós pedimos assim, em nome de Jesus, o nosso Rei.